Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 30. A santificação traz unidade. Unidade, palavra que agrada ao coração de Deus. Esta foi a palavra-chave da oração que Jesus Cristo fez ao Pai, registrada no capítulo 17 de João. A unidade, para que eles sejam um. Este é o desejo de Deus, que nós sejamos um. O apóstolo Paulo nos exortava, bem como aos crentes daquela época, a que mantivessem, preservassem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservassem a unidade pela qual Jesus deu seu sangue. Unidade que nós proclamamos ao tomarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para os sectários. A ceia do Senhor não é para aqueles que têm dividido a igreja de Deus. A ceia do Senhor é para aqueles que têm a certeza de que a igreja de Jesus Cristo é uma só. É para aqueles que têm a certeza e a convicção de que o corpo de Jesus Cristo, um só, foi partido por nós, para que fôssemos feitos um corpo espiritual. Então, todos aqueles que estão dividindo a igreja do Senhor, aqueles que estão mantendo as divisões, aqueles que estão causando novas divisões, aqueles que têm se conformado com as divisões, esses estão desagradando a Deus neste aspecto em que Ele deu a vida para que fôssemos um. Jesus Cristo dizia que Ele estava se santificando ao Pai para que nós fôssemos um. Veja bem, a unidade é importantíssima. Deus quer que sejamos um. Eu quero que você leia comigo em João, no capítulo 17, alguns versículos que fazem parte daquela oração que o nosso Senhor Jesus fez ao Pai, derramando a sua alma naquele êxtase que antecedeu a sua paixão e começava a sua paixão e antecedeu a sua morte. João 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, ó Pai, a tua palavra é a verdade. Depois ele dizia: por esses teus servos que tu me deste, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. E mais adiante ele diz que eu me santifico para que eles sejam um, e para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu posso perceber, eu não sei se você pode também sentir comigo, a paixão, o sentimento do coração de Jesus ao orar, ao se derramar em lágrimas diante do Pai, suplicando ao Pai que abençoasse o seu povo para que fosse um. Ele já podia prever as divisões que o seu povo faria. Ele já podia prever o sectarismo que estaria causando divisões na sua igreja. E ele já sofria antecipadamente por essas divisões. Mas, por causa disto, ele chorou, ele se derramou em lágrimas diante do Pai. Pai, eu me santifico para que eles sejam um. É no fato de eles serem um que o mundo conhecerá que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Eu quero relacionar essas palavras, santificação e unidade. Isto é para que o mundo creia. O mundo só crerá quando ele vir unidade, quando ele vir que o amor de Deus em nós é real, ao ponto de unir-nos a nós, criaturas tão heterogêneas, criaturas tão diferentes em termos de temperamento, criaturas diferentes socialmente falando, criaturas heterogêneas em termos de posição social, criaturas heterogêneas em posição cultural, criaturas heterogêneas em tudo, em faixa etária, mas, no entanto, o amor de Deus é suficiente para nos unir. A prova de que Deus está no nosso meio é a nossa união. E a verdadeira prova de que o ambiente é carnal e de que o Espírito Santo não se agrada do ambiente são as divisões. Quando você causa divisão, quando você mantém uma divisão, ou pelo menos
Quando você se conforma com a divisão da igreja, você está sendo cúmplice daqueles que estão dividindo a igreja e estão impedindo o testemunho de nosso Deus. Todos aqueles que olham para nós, o povo evangélico, o povo de Deus, a igreja cristã, eles nos veem como uma colcha de retalhos, e a culpa é nossa e você é responsável por isto. Você pode não ter criado nenhuma divisão, mas você mantém as divisões no fato de que você rejeita os seus irmãos das outras denominações e você não os considera como seus irmãos. Você os considera como membros de outra igreja. Se eles são de outra igreja, ou eles não são do Senhor ou você, muito provavelmente é você. Porque aquele que causa divisão na igreja do Senhor é sectário. E o sectário não entra no céu. O céu é para aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Aqueles que pertencem à única igreja. Você é responsável por manter a divisão. Ou você é responsável por preservar os laços da unidade pela qual Jesus tanto orou e suplicou ao Pai. A sua igreja não pode jamais ser uma igreja a mais. Ou você pertence à única igreja a qual eu pertenço, a qual pertencemos todos os que amamos a Deus, ou você é um sectário, um divisionista, um carnal. Deus não se agrada desses tais. E se você está contribuindo para dividir, para julgar os seus irmãos de outras denominações, para ridicularizá-los ou criticá-los, ou pelo menos não ajudá-los, você está sendo réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo, porque você toma a ceia sem discernir o que está fazendo, sem discernir o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja pela qual ele deu a sua vida. A oração de Jesus Cristo é muito séria. Santifica-os na verdade. Somente no fato de você se santificar, você poderá guardar a verdadeira imagem da igreja de Jesus Cristo, que é uma igreja só. Não são várias igrejas, é uma igreja só. Somente quando você se santifica, você pode agradar a Deus. E se você não se santificar, você jamais poderá manter os laços da unidade. Ninguém que não se santifica pode compreender que a igreja é uma só. Se você compreende que a igreja é uma só, se você ama a obra de preservação da unidade da igreja de Jesus Cristo, então você certamente está santificado a ponto de compreender esta verdade. Isto não é tudo, mas já é uma grande coisa. Agora, se você acha que não tem nada de mal em você ser batista, outro presbiteriano, outro da Assembleia de Deus, outro wesleyano, outro metodista, se você acha que não tem nada de mais nisso, então grandes chances existem de que você não compreende também o que é santificação. Você não sabe o que é separação. Se você acha que não tem nada de mal nisto, em a igreja do Senhor ser pulverizada, dividida, se encontrando em lutas divisionistas, como uma colcha de retalho, toda rasgada, toda remendada, você acha que isso não tem nada de mais? Então, certamente eu posso dizer, você não consegue compreender o amor de Jesus Cristo. Você é carnal, você não compreende a santidade que anima os verdadeiros filhos de Deus, que compreendem o amor que o Senhor teve e tem pela sua igreja, que é uma só. Há um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor. Ou você está nesta unidade, ou você não pertence a Deus. Cuidado, meu irmão, você que acha que não tem nada de mais em a igreja estar separada, dividida e ainda mais, brigando, pelejando, comprometendo-se com brigas e com divisões que enganam aqueles que querem se aproximar de Deus e os afastam do Senhor Jesus Cristo, aqueles que lançam lama sobre o nome de Jesus Cristo. A santificação verdadeira é a consagração e a separação que você faz do mundo, consagrando-se para Deus. Ora, se você se santifica, se separa do mundo, você terá alegria nos seus irmãos que também fazem o mesmo. Todos aqueles que se santificam para Deus encontram uma e a mesma expressão de devoção ao Senhor que deu a vida por você.
Você consegue compreender essa verdade? Somente no fato de você dar a sua vida pelo Senhor, somente no fato de você santificar a sua vida, de consagrá-la, você conseguirá amar o seu irmão que faz o mesmo, ainda que seja numa congregação completamente distante daquela a qual você pertence. Aquele que tem uma doutrina completamente diferente da sua, mas ele ama o mesmo Deus. Ele se santifica para o mesmo Deus. Ele faz parte da mesma igreja. E então ele pode ter o título, o rótulo que ele tiver. Ele é seu irmão, ele é sua irmã, ele é sua mãe. Sim, foi o que Jesus disse. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? É a vossa santificação. Nós já vimos isso em 1 Tessalonicenses 4. Se você se santifica, você agrada ao Pai. E se você agrada ao Pai, você é irmão de Jesus. Você é da família da fé e você amará todos aqueles que pertencem também à única família da fé. Vamos terminar este assunto lendo João 13:35. E Jesus diz: "E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros." É na unidade, é no que você ama seu irmão que você testemunha, que você testifica de que é verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E eu posso garantir, se você não ama o seu irmão, se você não santifica a sua vida, se você não ama a igreja do Senhor, se você não ama essa obra de preservação da unidade do corpo de Cristo, então eu posso dizer, você não é um discípulo de Jesus Cristo. Você pode ser um crente, mas discípulo você não será. Você pode ser um religioso, mas um servo de Jesus Cristo você não será. Você só é um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo quando você se santifica e, como resultado, quando você ama aos seus irmãos, ainda que eles sejam de denominações completamente diferentes da sua. Se você é apto para entender isto, então você está certamente no caminho da santificação. Pelo contrário, se estas palavras não fazem sentido para você, você não sabe o que é santificar-se. Você não sabe o que é pertencer exclusivamente ao Senhor. Você só conseguirá entender a unidade da igreja quando você se santificar. E se você não entende a importância da unidade da igreja, então você não entende também o que é a santificação. Lembre-se que Jesus se santificou para que a sua igreja fosse uma, para que nós todos fôssemos um só. E se você não ama essa obra de unidade, então você também não ama a obra de santificação. Ficou claro isso para você? Então leia novamente todo o capítulo de João 17 e você verá o grande amor do seu Senhor por você, pela sua igreja, pela unidade, e você se ama ao Senhor, também amará a unidade da sua igreja. Amém.